Grande jogo, mas para mim o Palmeiras é favorito. Para mim o Palmeiras é favorito também. Rosinei, o que falar de Palmeiras e River, River e Palmeiras? Para mim também o Palmeiras é favorito. O Palmeiras ganha os 2 jogos. E acho que até ganha assim, não vou dizer com facilidade, mas se o Palmeiras jogar talvez. assim, o que sabe... Se o Corinthians tivesse na Libertadores jogando, eles não ganham. Tô falando sério pra você, é muito louco Cara, isso. e é problema aí, né? Qual seria? O Corinthians nunca tá na Libertadores. Se Souza, tô ele mentindo, é uma abusava, verdade. Não, deixa eu falar, você tá errado nesse posicionamento, porque você tá muito engraçadinho. Sempre tá, mas cai rápido. Se você tivesse falado isso, eu ia concordar com o senhor. Tá, mas não tá, entendeu? Torcedor do Verdão, bora acompanhar aqui as principais informações do Palmeiras desta quinta-feira. Verdão que não joga esse final de semana, só vai jogar no próximo final de semana, dia 13, contra o Internacional, após essa pausa para a data FIFA. Esses dias aí sem jogos, né? Muito chato sem jogos, essa paralisação aí para a data FIFA, jogos da seleção brasileira. Vamos acompanhar aqui um trecho dos donos da bola, o Neto falando sobre o Verdão, já projetando o confronto das quartas de final pela Libertadores, Palmeiras e River Plate, falando também sobre o Andrés. Deixar os créditos aqui na descrição, tem um trecho também do pessoal da Band Esportes, o Massini, trazendo informações do Palmeiras. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. E jogar contra o River não é fácil, mas é pior pro River jogar contra o Palmeiras, no meu entendimento hoje. O que a gente tem do Palmeiras e River aí, Ricardinho? Leia aí pra mim, ô Baticinha. Confronto equilibrado, números de Palmeiras e River Plate em jogos oficiais, contabilizando aí a Libertadores e a Mercosul. 8 jogos, 3 vitórias do Palmeiras, 2 do River, 13 empates, 17 gols para o Palmeiras, 11 gols para o River Plate. O Palmeiras nunca foi eliminado em mata-matas para o River Plate, 2-0 para o Palmeiras. Coloca outra arte aí, Ricardinho. Vai lá. Pode colocar. Para todo mundo que está ligado aqui nos donos da bola, 7K, para a gente arrebentar a boca do balão. Olha, quem leva a melhor? Números de River e Palmeiras no ano de 2025. 40 jogos, 19 vitórias, 19 empates e 2 derrotas o River. 61 gols marcados, bom pra caramba, velho. 25 gols sofridos, 63% de aproveitamento. Tá numa fase boa, hein? Né? Quarto no Campeonato Nacional, quartas da Copa Nacional, quarta campanha Libertadores, 19º Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras, 53 jogos, 32 vitórias, 13 empates, 8 derrotas, 84 gols, 38 sofridos, 68%. Campeonato Nacional terceiro, Copa do Brasil eliminado, Libertadores primeira campanha. É jogo duro pros dois. O que você pensa disso, meu querido Souza? Para mim o Palmeiras é favorito, por todo investimento que tem. Agora, se quiser passar pelo River, vai ter que jogar mais bola. Porque o Palmeiras, nesses jogos, no confronto de mata-mata, tem deixado a desejar. Não sou eu que diga, são os números desde o ano passado. Em mata-mata, o Palmeiras tem deixado a desejar. Contratou demais, mas o Abel ainda não fez esse time jogar. E a gente sabe muito bem que a gente teve dentro de campo e jogar contra argentino, independente do time que for, não é fácil. Os caras, se tiver que se defender 90 minutos, eles vão se defender. Então, o Palmeiras precisa fazer um grande jogo, mas para mim o Palmeiras é favorito. Para mim o Palmeiras é favorito também. Rosinei, o que falar de Palmeiras e River, River e Palmeiras? Para mim também o Palmeiras é favorito. Eu acho que por mais que o Palmeiras não tenha feito bons jogos no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores tem sido um grande destaque. O Palmeiras é muito forte, né? O River é um time também que sempre é uma pedra no sapato dos times brasileiros, né? Mas o Palmeiras para mim é favorito. O Abel sabe muito bem montar a equipe para jogar contra os times argentinos. Então acredito que o Palmeiras vai passar. O jogo é lá, né? É lá, segunda aqui. Quando é quarta-feira também? Quarta-feira. Quarta? Quarta-feira Que horas? também. São quartas-feiras, 9h30 da noite. 9h30. Qual a ideia, Baticinha, do River Plate e do Palmeiras, no seu entendimento? Craque, eu tenho uma opinião meio impopular e polêmica sobre esse confronto. Acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos. E acho que até ganha, assim, não vou dizer com facilidade, mas se o Palmeiras jogar, assim, o que sabe, o Palmeiras consegue, tem capacidade para ganhar os 2 jogos. Ainda mais com o Andrés Pereira chegando também nesse meio campo do Palmeiras. Tem uma dificuldade aí com relação às derrotas do Corinthians e tudo mais. Acho que precisa um entrosamento melhor
pro Andrés Pereira, Libertadores, essa coisa toda ou não? Acho que o Andrés Pereira é aquele cara que chega e já muda jogo. É um cara muito diferente aqui pro futebol brasileiro. Pro Fulham ele já fazia bastante a diferença lá na Inglaterra. Ele é bom de bola pra caramba. Ele é muito bom de Melhor bola. contratação do Palmeiras esse ano. Não, esse moleque é monstro jogando bola. Muito bom de bola. Eu acho que o Palmeiras... Não, pra mim ele é craque. Na posição dele, ele é craque. Ele e o Rios estão assim, ó. É um Não, colado pra com mim, o outro de pra mim ele é qualidade. muito melhor que o Rios. Não sei melhor, mas Pra assim, você? eles estão... Para mim, o pau a Andrés pau. é melhor também. Pra Pra você? mim também, o André é melhor. É melhor. Aí, cada um que fica a sua opinião. Mas, a verdade, o Andrés Pereira é um jogador muito incrível em relação a esse tipo de jogador do futebol brasileiro e sul-americano. E aí que o Batistinha falou é uma verdade, porque na Libertadores o Palmeiras está voando, mas é o River Plate. Mas esse voando já faz um tempo já, né? Palmeiras eu acho que é o 4º ano. Você acha que pode o que está ajudar a acontecendo gente. esse ano em relação ao Palmeiras não pode refletir contra um Pode. clube grande como o River? Pode. Eu acho que pode. Porque tem uma pressão muito grande, né? Não ganhou o Paulista, saiu É. fora da Copa do Brasil, E é desde o ano passado, né, craque? desde o ano É desde o passado. ano passado em mata-mata. Então precisa melhorar. A gente sabe que é um time em formação, mas o torcedor não quer isso. O torcedor olha pro valor gasto e quer resultado. E infelizmente pro torcedor palmeirense os resultados esse ano. Mas o que o não Batistinha apareceram. falou também tem um ponto importante. Se o Palmeiras jogar a bola que tem que jogar, ele ganha não só do River, ele briga com o Flamengo. Mas a bola que está jogando, eu não sei essa é a quando questão. que vai acontecer. Pode ser que aconteça nesse confronto importante de quarta de final. Quando você tem um time de qualidade, a qualquer momento pode dar liga, entendeu? Não deu ainda. Não Batistinha. deu. Só para complementar também, vocês estavam falando, né, do que pode afetar o Palmeiras, né, com relação às eliminações para o Corinthians e tudo mais. Eu acho que isso pode acontecer em 2 confrontos, contra o São Paulo e contra o Flamengo numa possível final. Porque o São Paulo também tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. É que eu com falo uma relação coisa a pra você, mata-matas filho. e tudo mais. Não estou falando nem Fala. como comentarista, estou Claro. falando daquilo que eu enxergo de jogo, de confronto. Se o Palmeiras perder de 1-0 pro River, ele não passa. Será? Porque os caras, quando jogam fora, meu irmão. Tem uma pressão muito grande, Os né? caras são pitbull, velho. Mas o empate, aí, vamos ver como é que vai acontecer. Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser, o River tá aí, não é verdade? E aí, Rosinei, o que você pensa? Realmente é um jogo difícil, mas eu acredito muito que o Palmeiras passa, ô craque, porque, assim, ó, o Palmeiras na Libertadores vem jogando bem. O Palmeiras não tá jogando bem no Brasileiro, não jogou bem contra time grande no Brasileiro, mas na Libertadores o Palmeiras vem jogando bem, tem sido um grande destaque. Só tem um time que eles usam fralda, que eles ficam com medo. Qual? É o Corinthians. Se o Corinthians tivesse... Foi, meu irmão. Se o Corinthians tivesse na Libertadores jogando, eles não ganham. Tô falando sério pra você, é muito louco Cara, isso. e é de verdade. De verdade. Não, é verdade, eu tô falando a Ia verdade. ser muito legal se tivesse, né, essa oportunidade. Não, seria maravilhoso pra televisão, pra Globo, vamos ver. pra SBT, pra ESPN que Vamos ver faz. ano que vem. A ESPN que faz Libertadores, né? Faz também. Parabéns, André Pirral. Parabéns ao pessoal da ESPN. Um beijo pra você, André Pirral. Amo você. Luiz Fabiano ontem, Fábio Luciano. A todos vocês da ESPN. Daqui a pouco for fazer Disney Plus aí da ESPN. Ó, se o Corinthians fosse o Corinthians, se tivesse a Libertadores, eles já estavam tudo com diarreia. E Mosec. Sabe o que ele tomar? Floratil, ou se não, aquilo que a minha mãe dava pra mim. Maisena com limão. Mas Sabe Viagra- o que acontecia? Mas tinha um problema. É 8 meses sem ir no banheiro. Mas tinha um problema aí, né? Qual seria? O Corinthians nunca tá na Libertadores. Vamos lá, então. Se Souza, tô ele mentindo, é é uma abusado. verdade. Não, deixa eu falar, você tá errado nesse posicionamento, porque você tá muito engraçadinho. Sempre tá, mas cai rápido. Se você tivesse falado isso, eu ia concordar com o senhor. Tá, mas não tá, entendeu? Esse ano tava na pré. A pré é igual Libertadores. dançar. Não, pré é igual dançar com irmã. O que é? Não tem graça nenhuma, é pré. Souza, esse tipo de... Se Souza, esse tipo de humilhação que você faz... Não, não é não, humilhação. sabe o que é? Primeiro, você não tá sendo humilde. Segundo, você não respeita o Corinthians. Respeito, Não, claro que você não respeito, respeita. respeito. O dia que você for lá na arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, eu gostaria que a Gaviões se esperasse. não. E você falasse isso pra Gaviões, Deixa- pro Alê. Eu queria que você falasse isso pra Gaviões. Mas ele vai concordar comigo. Então fala isso lá. Vou O falar. dia que você for lá, você, o Ju Canalha, quando vocês for lá, aí você chega, Felipe Melo chegou lá, tudo pianinho. Aí depois quando vai embora, aí eles começam a falar tudo O isso. Corinthians sempre me deu Não, alegria. tá bom. Sempre me deu alegria. Sempre. Eu sempre fui feliz contra o Corinthians. Sempre. Vamos lá então, vai. Só uma... Bom, tudo bem.
vamos passar para o Palmeiras, porque a gente está falando sobre virar a roda, água limpa, não sei o quê. Parece que agora a gente vai falar de um outro universo, outro planeta, outro sistema solar. Para falar do Palmeiras, que a grande preocupação do Palmeiras, meu Deus, é tentar recuperar o Veiga. Massa, que problema, hein? É um problema, sim, tem que recuperar. É importante Não, pode ter, ter o mas... Veiga pro Palmeiras, porque é um mistério, né? Entender o que aconteceu com ele. Porque ele é um jogador de muito boa qualidade, né? Tudo vai depender do encaixe do Andrés, né? Por quê? O Veiga e o Maurício são mais meias atacantes, né? Jogadores que entram mais na área, que estão mais para definição. Não são jogadores do passe, da pifada, como gosta de dizer o Versa, né? A pifada, aquele passe que pega o jogador do time dele em condições. Então, aonde eles vão se encaixar é uma coisa para o Abel Ferreira, que, aliás, dentro do clube, tem aquilo, meu irmão. O quê? Você teve tudo. Ah, sim. O quê? Tá tendo cobrança? Todos. Claro, não é jogadores. cobrança, não é só jogador, não é cobrança só pelo resultado, o jogo, melhorar, não. Isso aí acontece. É para renovar o contrato, cara. Ah. Porque nós estamos no mês montado- 9. Foi montado Isso. um elenco Então, a médio prazo. Porque a gente, Muito a gente tem que olhar o pra trás-mente, né? O pra trás-mente qual era? Faço o melhor que posso com os recursos que tenho, lembra? Sim. Então pegou lá o Sim, estoque era uma Alexandre frase- Matos, Certo. mais a base, certo? Com isso foram 10 títulos. Fazendo mais com menos. Exato, beleza. A partir do meio do ano passado, o Palmeiras começa a vender jogador para valer mesmo. Henrique, Estevão, Vitor Reis, 3 bala. E aí chega-se à conclusão que é preciso remontar o elenco. Então alguns foram saindo, jogadores foram saindo, né? A gente tem da espinha dorsal até os jovens, Gabriel Menino, Veron, da espinha dorsal campeão da Libertadores de 21, cara, não tem quase ninguém, quase mais ninguém, certo? O Lua foi embora, o Vinha foi embora, o Marcos Rocha foi embora, o emblemático lance do arremesso lateral, quem vai bater é o Marcos Rocha, com o Cuca ali, logo depois do gol que o Rony veio tomar água do lado de cá. Sim, a Entendeu? Libertadores. Da Libertadores, do Contra o título de Santos. 20, Então, aquele elenco foi completamente desfeito. Bora lá. Quando o Maurício, quando ele reclama de reforços, ele faz uma viagem com o Maurício por Equador. Maurício Gagliotti. Gagliotti. Então, e o antes Maurício, da Leila, né? Isso, antes da Leila ainda. E o Maurício pega as contas do clube e mostra pra ele lá na primeira classe, sei lá, onde que ele estava dentro do avião. Falou, a gente subiu a base porque a gente investiu muito, 500 milhões no curto prazo, para pagar naquele ano. Então não vai dar para trazer nada, você vai ter que realmente usar o estoque. E ele passa a usar, e ele entendeu e passou a usar. Vocês se lembram? Uma das falas dele quando o Paulinho volta ao Brasil, que ele, num jogo Palmeiras e Atlético, ele fala, eu quis tanto esse jogador, o jogador tá lá. O Felipe Anderson foi contratado no meio do ano passado e ele falou, esse tipo de jogador não precisa perguntar ao treinador, o jogador tá lá. O Andréas Pereira, ele falou agora, na última coletiva, esse tipo de jogador não precisa falar comigo, pode trazer o jogador tá lá. O Paulinho tá machucado, ok. O Vitor Roque, a mesma fala. Então, a espinha dorsal está de novo construída. Ainda o Everton, com um goleiro mais jovem para sucedê-lo, Gustavo Gomes mantido, Piquerez com contrato até 2049 para ser um dos líderes do elenco, Paulinho, Felipe Anderson e Andrés Pereira. Além do Aníbal, que eles botam fé ainda nele, que ele vai exercer essa liderança, apesar daquele erro no jogo contra o Corinthians, né? E então, cara, agora é renovar o contrato. Não sou eu que estou dizendo. Se é bom, se é ruim, Palmeiras, isso é uma outra discussão. Mas agora é a mesma coisa que eu fazer a festa de aniversário do Tirone, certo? Com tudo que ele pediu tudo, cara. Tem gazélio, bexiga que voa, palhaço, entendeu? Mulher barbada, todas as coisas que ele gosta, o circo todo tá lá, tá pronto. E ele não aparece. Ele não aparece na festa, cara. Então, sabe, isso precisa resolver.
Porque o Palmeiras, se ele decidir não ficar dia 4 de dezembro, ele tem um elenco montado também por ele, certo? E não vai ter 700 milhões para contratar de novo. Esquece isso. Esses 700 milhões vocês vão dividir em 4 anos. O que pode ter, vendi o Giai, eu pego um jogador. Se o Vitor Roque estourar, for para a Copa do Mundo ano que vem, depois da Copa você vende o Vitor Roque, né? Aí você contrata outro, porque o Flaco, agora na seleção da Argentina, pode ser que aconteça um movimento em dezembro, no meio do ano que vem. São 2 ou 3 jogadores que podem sair e vão entrar outros, né? O Palmeiras não vai vender o Andréas por 15 milhões de euros. Deu para entender o raciocínio? Sim. E aí precisa um treinador que possa entender isso rapidamente, porque a vida não vai parar, o ano não vai parar, né? Então, 5 de janeiro tem reapresentação, aí tem o maldito diploma que tem que jogar, se perder pro Corinthians de novo vai doer o furúnculo, então vai começar tudo de novo, é assim que funciona, entendeu? E o Palmeiras precisa dessa decisão, e isso precisa andar. Então, o nosso palestra, que é o pai da notícia, escreveu ontem, muito bom, aliás, acompanhe, que existe um incômodo. Falou, vem cá, aí, você teve tudo que quis, sabe? O incômodo não é pelo rendimento do time, Não, é pela não. falta de definição. Agora, Eu falo que isso acontece diariamente, Sim, né? mas tem O uma- próprio Anderson Barros admitiu, olha, as coisas não estão andando bem. tem Ele uma- falou na entrevista pro André recentemente, né? Mas nisso tem uma questão. Vamos supor que chegue no fim do ano e o Palmeiras não tenha conquistado nada. Eu sei que lá dentro, que nada entra lá dentro e que os caras estão decididos, vão fazer, mas será que vai ser razoável renovar com o Abel? Se ele vai querer, se a torcida vai querer, depois de tudo que aconteceu? Se Então- o time passar em branco esse ano? Me parece que ele mesmo hesita. Não por conta da proposta financeira do Palmeiras ou pelo elenco montado. Mas se ele tá afim. Afim e se considerando capaz de. Que eu acho que também tem essa situação. Sim. Agora, eu entendo, porque eu acho que o Massini gosta muito, e o Palmeiras gosta muito com a Leila e o Barros, de pensar a médio e longo prazo. Diferentemente do Flamengo e de outros times. Agora, cara, qualquer treinador do planeta, se o Abel não ficar, gostaria de assumir o Palmeiras esse elenco. Qualquer treinador do planeta. Sim. Então, não há essa preocupação. Então, Agora, não aí- dá para esperar até 4 de dezembro, né? Eu não duvido que a Leila gostaria de ter anunciado essa renovação, conhecendo ela, mas tudo bem, no aniversário então, do mas clube. já passou a janela Passou, do mas aniversário, já passou o dia do aniversário não sei o que era... lá. Olha, eu não duvido não, que e ela aí queria tem uma muito ter outra anunciado questão. isso aí. Se viu? o Palmeiras não chegar aonde a gente espera em termos de rendimento, em termos de conquista e tal, se um outro treinador com esse elenco não faria melhor. É que parece um pecado, né? Porque com um técnico que foi tão vitorioso, tão importante, tão fenomenal, parece ser sempre a melhor opção. Só que se Nem fechar o ano sempre sem é. ganhar nada, vai ter essa discussão. Aí Nem ela vai sempre estar é. na mesa. Nem sempre é. Se outro treinador não poderia fazer melhor, vai Essa estar na discussão mesa. vai estar aqui fora, lá dentro não. Tudo bem, então, mas... Sim, Não, eu só tô deixando claro, o tá? Lá dentro é super compreensível, Então, os caras mas, já conhecem mas a ela pessoa. pode, mas ela pode estar no lá dentro, pode não estar para a Leila e para o São Barro, mas pode estar para o Abel. Puta, fui xingado aqui, não foi bem, Bom, será que aí eu vou? é a E questão se eu dele. mesmo não quiser? Tô desgastado pra caramba, Aí, envelheci 60 bom, anos em 5. Aí é uma questão dele. Agora, não dá para esperar até dezembro. Eu sei disso, mas você concorda que... Eu concordo, pode ser. Se ele tem a faca e o queijo na mão, tá todo mundo assina. Tá na mão dele. Não Tá na dá mão para dele. esperar até dezembro. De novo, é uma preocupação do Palmeiras atual, do Palmeiras constante, do Palmeiras que muda pouco e tal. Outro dia, você me mostrou de manhã, tirou a lista dos treinadores. O Sampaoli entrou no Atlético, voltou para o Atlético. A lista dos treinadores por clube, o tempo de cada um. Né? Então, assim, fora o Abel, tem o Rogério com mais de um ano e alguma coisa, que renovou o contrato recentemente. Os outros times, inclusive o Flamengo, trocam de técnico ou colocam um técnico para assumir no começo da temporada, às vezes no meio da temporada. Essa situação ideal do Palmeiras
ela não é comum no futebol brasileiro. E muitas vezes, como foi o caso do Abel, o cara entra no meio do caminho e é melhor do que o antecessor. Certo? Ele não era o plano A, lembra? Não, né? Então, pode ter uma mudança. Eu acho que o mais importante é o seguinte, o Palmeiras tem um time, um elenco formidável, saudável, por alguns anos aí. Todo mundo contrato longo. Então, o treinador, se ele não tiver com esse elenco chegado a um aumento de desempenho que a gente espera, talvez seja a hora dele sair, do Palmeiras trocar e tal. Eu não vejo a principal preocupação, jogador, o Palmeiras tem pelos próximos 3, 4 anos. Cara, só uma coisa, você está me remetendo o que aconteceu com o Tite, o Corinthians, claro. em 2011. Evidente, esse é o melhor exemplo. O Corinthians é campeão brasileiro. Só que aí o staff dele, que era o Gilmar Veloz, cara, embaçando, o Tite embaçando, chegou uma hora que o Corinthians se irritou. O Tite estava nos Estados Unidos. E aí o Gilmar demorando, tal, não sei o quê. O Corinthians falou, cara, chega, você é campeão brasileiro, mas não dá. Eu preciso tomar minha decisão. O Tite, do meio do parque da Disney, liga lá. Ô Gilmar, o que está acontecendo aí? Eu quero renovar. Vocês estão demorando. E ele, porque o Corinthians estava cansando, e o Corinthians ia largar a mão. E não ia viver nada do que viveram juntos em 2012. Mas quase rodou o cara que em 2011 tinha sido campeão brasileiro. Mas aí teve o outro momento, pós-glória. Aí pós-glória. Em que a nova direção toma a decisão. Não, nós queremos trocar o treinador porque o Tite não está fazendo o que a gente imaginava, reformular o elenco, blá, 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 né? Mesmo já tendo todas as conquistas. Porque ia trocar o presidente, inclusive. Nos acompanha aqui o Ricardo Campos, manda mensagem, falou, aproveitando o papo do... É isso, torcedor do Verdão, um trecho para vocês aí da Band Esportes, né? O Arnaldo, Tironi, Massini e também o Vessone, o pessoal também dos donos da bola, já projetando as quartas de final da Libertadores, Palmeiras e River Plate. Eu discordo na questão ali, né, de que o River Plate é uma pedra no sapato, né, dos times brasileiros. Já foi, né? Já foi um time que assustava, que botava medo, mas hoje em dia o River não é nem perto daquele time que já foi há alguns anos atrás. E o Palmeiras, na minha opinião, é favorito para avançar, sim, para vencer os 2 jogos. Já acompanhei jogos do River Plate dessa Libertadores. Não está jogando assim aquele grande futebol, né? O Palmeiras, na minha opinião, é favorito, aqui sem querer ser soberbo, né? Sem achar que o jogo vai ser fácil, mas eu discordo nesse ponto, né? O River já foi um bom time, aquela equipe, né? Aquele time que assustava, mas de 2019 para cá, o futebol argentino, principalmente ali o River Plate, né? Que era que mandava no futebol argentino, caiu bastante, principalmente Libertadores, né? O River era um time muito temido, o Boca Juniors também já foi, mas os times brasileiros estão sobrando e eu vejo o Palmeiras como favorito aí nesse confronto, mas vamos aguardar. O futebol é decidido ali dentro de campo, favoritismo não ganha jogo, vamos aguardar essa partida aí contra o River Plate, Verdão, que vai reforçado ainda mais para esse confronto, com a chegada do Andreas Pereira, baita reforço. O Palmeiras contratou, né, fez uma contratação de peso, o Andreas é um baita jogador, e agora é aguardar essa partida contra o Internacional, do dia 13, do sábado, o retorno do Campeonato Brasileiro, esse jogo que vai ser do Allianz, e depois já vai ter, se não me engano, já os confrontos da Libertadores, ou ainda vai ter Copa do Brasil, se não me engano, acho que sim. Vamos aguardar as próximas partidas. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo, se inscreva no canal, ativa o sino, escreve aqui também nos comentários a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, valeu e até a próxima, galera!